Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um encontro rápido de biologia. Eu sou a professora Duda e o tema do nosso encontro de hoje são as características gerais do sangue. Então vamos lá. O sangue, ele é um tecido líquido de cor avermelhada que tem a função de distribuir substâncias pelo corpo humano. Gases, glicose, hormônios, íons, enfim, uma série de substâncias que o corpo precisa para se manter fisiologicamente bem. É normal que um adulto de 70 quilos tenha mais ou menos 5 litros de sangue no corpo. Esse valor pode variar, obviamente, dependendo das condições sociais, fisiológicas a que esse organismo se encontra, mas a gente tem uma média aí de 70 quilos, 5 litros de sangue. Se a gente pega esse sangue e centrifuga ele, passa ele por um processo de separação dos seus itens por densidade, a gente tem que 50% do volume desse sangue representa o plasma, que é esse líquido amarelado que fica na parte de cima do tubo, e 45% do volume do sangue são os elementos chamados de figurados ou celulares. O que significa isso? Que eles são mais densos e acabam indo para o fundo do recipiente, né? Esse precipitado denso. Esse precipitado denso representa as células sanguíneas, né? Os diferentes tipos de células sanguíneas. Então, vamos entender um pouquinho do que tem no plasma e entender um pouquinho quem são os elementos celulares. O plasma é essa solução aquosa amarelada com diversas substâncias diluídas. Nós temos aí que 90% do plasma é composto por água, nós temos que 8% dele é composto por proteínas e os outros 2% aí que sobram, a gente tem outros elementos compondo esse plasma. Ele também tem função de hidratação dos tecidos, né, já que ele é 90% aquoso. Também atua no transporte de substâncias, no transporte de hormônios, no transporte de gases, no transporte das próprias células do sangue, porque se não fosse esse líquido, as células, né, não conseguiriam passar pelos vasos sanguíneos com tanta facilidade e rapidez. Então, ele tem aí essas diversas funções relacionadas ao transporte, né, incluindo o transporte de anticorpos também, que é fundamental para a defesa do nosso corpo. E os elementos figurados ou os elementos celulares são as células que compõem esse tecido. Então, nós temos aqui, primeiro, os glóbulos vermelhos, que são esses discos, né, bicôncavos anucleados, preenchidos por hemoglobina, que é aquela proteína que vai fazer o transporte de oxigênio lá para os tecidos do corpo. Então, a gente tem esses glóbulos vermelhos, que têm a função principal de transporte de oxigênio para todos os tecidos do corpo, fundamentais. Nós temos também, né, como segundo elemento celular, os glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos, né? Nós temos 5 tipos básicos de glóbulos brancos, os neutrófilos e os linfócitos, que compõem 90% dos glóbulos brancos encontrados no sangue, e temos o monócito, eosinófilo e basófilo, compondo aí os outros 10% do nosso sangue, tá? Dos glóbulos brancos do nosso sangue. O neutrófilo, o basófilo e o eosinófilo, eles têm esses grânulos digestivos que estão relacionados mesmo com a defesa do organismo, né? Com a fagocitose de organismos invasores, e eles também podem ser chamados de granulócitos. E a principal atuação dos nossos leucócitos no nosso corpo é a questão da defesa contra agentes externos, tá? E produção de anticorpos também. Tudo relacionado à defesa do nosso corpo. E por fim, mas não menos importante, nós temos as plaquetas, que também são elementos celulares, também podem ser chamadas de trombócitos, só que elas estão relacionadas com a coagulação sanguínea, tá? É importante mencionar que as plaquetas, elas não têm núcleo, elas não são células, elas são fragmentos de células, fragmentos de megacariócitos, que, né, esses fragmentos citoplasmáticos são liberados pelos megacariócitos e formam as plaquetas. Elas não são células inteiras, tá? Então, as plaquetas, elas têm aí essa função de coagulação sanguínea, participam do processo de coagulação sanguínea que impede que a gente perca o sangue do nosso corpo, né? Então, esses são os elementos figurados presentes no nosso sangue. Transporte, defesa e coagulação são as principais funções desses elementos, beleza? Esse foi o nosso encontro rápido sobre as características gerais do sangue. Espero ter te ajudado, espero ter te relembrado. Até o próximo encontro para a gente falar mais sobre biologia. Tchau, tchau!